Olá, no Justiça para Todos de hoje você vai acompanhar a segunda parte da retrospectiva sobre o 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil, realizado no ano passado. Confira os destaques. Ministro do STJ fala sobre a experiência da implantação do processo eletrônico no Superior Tribunal de Justiça. O Judiciário e o Estado Democrático de Direito é tema de palestra do ministro Nelson Jobim. Desembargador federal destaca a importância do combate à impunidade para a manutenção da segurança, da justiça e da liberdade. Tráfico internacional de pessoas e quantificação dos danos morais são temas de palestras ministradas aos juízes federais. E ainda, execução extrajudicial da dívida hipotecária é debatida no Supremo Tribunal Federal. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. O 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil, promovido pela AJUF em outubro do ano passado, aconteceu no município de Caucaia, no Ceará. O evento reuniu cerca de 300 magistrados de todo o país, além de ministros dos tribunais superiores, como o ministro César Asfor Rocha, que realizou uma palestra sobre as inovações do processo eletrônico no Judiciário brasileiro. Confira! O ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, falou sobre a experiência do processo eletrônico no STJ, inovação que trouxe economia. Em 2 anos, já foram pelo menos 40 milhões de reais a menos nos gastos da Corte. Quando nós assumimos a presidência do STJ, o STJ tinha cerca de 460 mil processos no estoque e recebia diariamente cerca de 1.200 processos por dia útil. Ao final de 2 anos, o STJ estava com estoque de 206 mil processos e estava recebendo cerca de 800 processos por dia. Aí também, por conta da implantação da chamada Lei de Recursos Repetitivos, que inibiu evitou o número crescente de processos rumo ao STJ, ao mesmo tempo em que também deu uma maior racionalidade na análise desses processos, porque foi criado um núcleo na presidência do STJ que já via quais os processos que estavam trazendo temas já afetados à Lei de Recursos Repetitivos e com isso evitava a remessa desses processos para os ministros, devolvia já para a origem, quando era o caso, ou então deixava o processo paralisado até a definição que o STJ viesse a dar sobre determinado tema jurídico. Os prazos de tramitação de um processo no STJ também diminuíram e muito, segundo o ministro, que destacou também a evolução social e sustentável que a informatização trouxe para o judiciário brasileiro. O benefício sob o aspecto do meio ambiente também, esse daí é visto a olhos nus. É que durante o primeiro ano de implantação do processo eletrônico no STJ, o STJ economizou o equivalente a 1.600 hectares de árvores em razão do papel que deixou de ser utilizado quando implantado o processo eletrônico, e só no primeiro ano. Além do que, outros benefícios indiretos, porque nós tivemos uma diminuição muito grande do custo de energia elétrica. E nós sabemos que o papel esquenta. Então, o papel em um gabinete, ele exige um esforço maior do ar-condicionado e, consequentemente, do consumo de energia. A energia também deixou de ser consumida porque diminuiu a utilização de elevadores. Isso decorreu da diminuição do número de pessoas que frequentavam o STJ. Porque muita gente deixou de ter acesso ao processo só fisicamente, poderia acessar eletronicamente, como todos nós sabemos. E tivemos também aí
uma economia muito grande com relação ao estacionamento. Antes da implantação do processo eletrônico, nós fizemos pesquisas e vimos que a maior reivindicação que era feita pela clientela do STJ era de áreas de estacionamento. E quanto mais nós fazíamos, mais reivindicação havia. E com isso nós não vamos dizer que ficamos com áreas ociosas, mas deixou de ser uma necessidade crescente, porque as pessoas não precisavam mais se deslocar para o STJ para ter acesso, apenas para pegar uma cópia de uma peça processual, ficando o acesso destinado apenas aos advogados que queriam fazer sustentação ou então entregar memorial ao ministro. A Justiça Federal também vive essa realidade transformadora e foi lembrada pelo ministro, que citou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde todo o processo já é eletrônico. Para os magistrados que ainda estão se adaptando a esse novo modelo, mais ágil e econômico em algumas regiões, a palestra foi mais uma oportunidade de aproximação com o tema. Eu achei muito interessante essa experiência do que o ministro nos trouxe hoje em relação ao processo eletrônico, que é uma realidade que, de fato, todos os tribunais devem adotar, porque hoje em dia, com o número excessivo de processos, né, com essa realidade de uma rapidez no julgamento, nas decisões, o processo eletrônico, de fato, acho que é a única saída do Poder Judiciário. O processo eletrônico é o meio pelo qual nós vamos conseguir fazer com que o processo flua mais rápido e as ações tenham um final mais rápido, é a exigência da Constituição. Então, a forma pela qual o STJ, por exemplo, conseguiu fazer essa digitalização dos processos, tornou o processo eletrônico, tornou também o processo mais efetivo, mais rápido. E é exatamente esse o objetivo. Então eu gostei muito, eu conhecia um pouco do assunto e fiquei conhecendo muito mais hoje, por isso eu gostei bastante. A programação científica do 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil contou com a palestra do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. O ministro, que também já ocupou cargos nos poderes executivo e legislativo, falou sobre a relação entre o judiciário e o Estado Democrático de Direito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que também já foi ministro de Estado da Defesa e da Justiça e deputado federal pelo Rio Grande do Sul, levou sua experiência nos 3 poderes para falar sobre o tema, o judiciário e o Estado Democrático de Direito. É fundamental o tipo de demanda, o tipo de discussão e o tipo de inserção que se tem da Justiça Federal, da Justiça como um todo, no processo democrático brasileiro. Para que se compreenda que todo o processo democrático é uma construção política. Essa construção política passa necessariamente pela compreensão do papel que desempenha esses atores dentro do processo, e essas discussões exatamente afloram esse tipo de papel, que pode ser um papel de contestação, um papel de conflito, um papel de conciliação, um papel, enfim, mas sempre um papel de busca de ajuste de contas do país com o seu futuro. Durante a palestra, o ministro Nelson Jobim ressaltou que os magistrados devem ter uma formação sólida, ser profissionais, independentes e imparciais, e defendeu que para que o papel do judiciário seja cumprido no sistema legal e político, os juízes devem estar empenhados nos princípios da democracia. A palestra foi uma análise histórica em relação exatamente a essas mutações funcionais na inserção democrática do Poder Judiciário brasileiro. É bom lembrar que o processo político democrático é um devir, é um construir, não é algo que se termina, que se acabe, é algo que vai se construindo com a inserção e participação de todos os poderes. A discussão sobre política e direito contou com a presença maciça dos participantes do 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. Foi uma palestra, para mim, extremamente esclarecedora, fantástica, uma pessoa que tem um profundo conhecimento aí dos 3 poderes, participou dos 3 poderes, tem uma visão fantástica aí do que acontece, dos bastidores. Eu acho que foi extremamente elucidativa para a gente poder repensar aí nossas estratégias com relação aos temas de interesse da carreira. Ouvir o ministro Jobim é sempre um grande aprendizado de vida
de sensibilidade política e para saídas consensuais dos grandes entraves que nós temos institucionais. Foi muito bom. Você vê a seguir. Desembargador Fausto de Santos ressalta a necessidade de combater o crime organizado no país. E veja também, tráfico internacional de pessoas e quantificação dos danos morais são temas de palestras ministradas aos juízes federais. Em 2011 foi inesquecível para milhões de brasileiros. Para os que mudaram para uma casa nova, para os que começaram seu negócio e os que viram sua empresa crescer. A vida dos brasileiros continua melhorando. Em casa, no trabalho, no dia a dia. Comemore tudo isso. Vive intensamente cada minuto de 2012 e conte com a Caixa em todos eles. A construção de um terceiro pilar que garanta a liberdade, a segurança e a justiça aos cidadãos foi tema da palestra do desembargador federal Fausto de Santos, durante o 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil, realizado pela JUF no ano passado. O desembargador ressaltou que é preciso construir estratégias para combater a impunidade no país. Para falar sobre o tema construção de um terceiro pilar, liberdade, segurança e justiça, o desembargador federal Fausto de Santos chamou a atenção para a necessidade de acabar com a impunidade no Brasil. Temos que dar mais atenção à lavagem de dinheiro. Falamos muito de lavagem de dinheiro, o país avançou, entre aspas. É muito bacana você pegar um táxi e a pessoa falar, olha, aqui comprou um imóvel, fulano está lavando dinheiro. Hoje já existe uma consciência absoluta, graças muito do Poder Judiciário, das varas especializadas, que contribuíram enormemente para criar no país a realidade do combate do crime de lavagem de dinheiro. E a importância do combate à lavagem se dá pelo fato de que, quando existe aquela terceira fase de integração do valor ilícito na comunidade, sabemos que parte desse valor vai para influenciar a vontade de políticos, que me perdoem, não quero generalizar, mas é a verdade, influenciar a vontade de jornalistas, influenciar a vontade do Ministério Público, da polícia e também dos magistrados. Então, o crime organizado, ele age e nós temos que responder. O magistrado também criticou o projeto de reforma do Código de Processo Penal que tramita no Congresso Nacional. Segundo ele, o novo modelo traz medidas que garantem o direito de defesa, mas com o risco de inviabilizar ações punitivas no âmbito penal. Começa a não se validar mais todas as decisões tomadas em primeira instância, que é a verdadeira justiça constitucional, aquela que está perto do cidadão, aquela que está perto das provas, que quando decide, carrega na decisão uma convicção única, que só a primeira instância pode dar. Então eu acredito que as demais instâncias ela tem que reforçar esse papel, da consciência do papel e principalmente saber que o crime organizado ele é um fenômeno emergente e urgente que tem que ser lidado como tal, ameaça o Estado e tem que ter uma resposta à altura, porque nós corremos o risco de chegar à situação do México, em que as autoridades estão sendo mortas e até sepultadas com crueldades. É isso que não se deseja, é restabelecimento, enfim, da justiça para que esse terceiro pilar permita e dê vazão à liberdade e à segurança. Ao fim da palestra, o desembargador de Santos deixou alguns questionamentos. Estamos enfrentando o crime organizado como nunca? Aprendemos a proteger testemunhas e colaboradores como devem ser protegidos? Vítimas são objetos de fato da atenção do poder público? A transparência de dados oficiais, por exemplo, tem redundado em melhoria e reforço geral de condutas, principalmente em casos de corrupção? Há recursos aos órgãos de controle, havendo suficiência e independência desses e a garantia da independência quando ela existe formalmente? Existe congelamento e confisco de bens de maneira satisfatória?
Há real compromisso e envolvimento da sociedade civil no combate ao crime? Todo encontro de juízes federais é sempre um momento especial, porque nós temos oportunidade de ouvir grandes expoentes de assuntos que refletem as nossas preocupações no âmbito interno e no âmbito também externo dos nossos desafios, tanto do aspecto profissional como dos aspectos internos, das nossas lutas internas, né? Então é um momento prazeroso e um momento útil. O tráfico internacional de seres humanos e a quantificação dos danos morais também foram abordados durante o Encontro Nacional dos Juízes Federais. Confira agora um resumo de mais essas 2 palestras realizadas durante o evento promovido pela AJUF. Tráfico internacional de seres humanos. Este foi o tema da palestra da juíza do Superior Tribunal de Justiça de Misiones, na Argentina, Cristina Irene Leiva. Es un tema delicado y es un tema que tenemos muchos prejuicios, por lo cual me alegra que tenga un público de magistrados para ver si podemos sembrar un poquito la semilla que necesitamos en todo el mundo. Considerado um crime invisível por causa da falta de dados que revelem a dimensão real do problema em todo o mundo, o tráfico internacional de seres humanos pode ter feito 2,5 milhões de vítimas em todo o mundo. Daí a necessidade de se efetivar os tratados internacionais entre os países com mais instrumentos jurídicos para investigar e punir essa violação aos direitos humanos. É necessário começar a ter normas que protejam este tipo de situações. O ministro Paulo de Tarso, do Superior Tribunal de Justiça, também participou como palestrante no evento. Ele falou sobre o tema a quantificação do dano moral, assunto polêmico e controverso entre os magistrados, por ser difícil estabelecer valores para casos de reparação a esse tipo de prejuízo que não precisa ser comprovado materialmente. Então, qual é o critério ideal? O tarifamento judicial é bom, mas sem rigidez. As circunstâncias têm que ser levadas em consideração. O critério ideal, minha gente, é levar em consideração esses 2 últimos critérios. Tarifamento judicial, no fundo, o que ele está valorizando é o interesse jurídico lesado, o bem jurídico atingido. Então, num primeiro momento, na quantificação da indenização, eu valorizo o bem jurídico lesado, o interesse jurídico atingido. E aí fixo uma indenização básica, levando em consideração os precedentes jurisprudenciais. Precedentes do STJ, precedentes do Supremo Tribunal Federal, precedentes do tribunal ao qual eu estou vinculado, precedentes do próprio juiz, né, que também tem a sua experiência concreta naqueles casos. Ou seja, a partir disso eu estabeleço um padrão básico. Olha, nesses casos, uma indenização básica de R$10 mil, de 20 salários mínimos, é um valor razoável. Agora, num segundo momento, eu vou fazer o ajuste fino, eu vou valorizar as circunstâncias do caso, as circunstâncias daquele caso, fazendo um arbitramento equitativo da indenização. E aí eu valorizo a gravidade em si do fato, a culpa do ofensor, culpa concorrente da vítima, condição econômica ofensor do ofendido e assim por diante. E aí fixo o valor definitivo da indenização. Eu penso que esse critério é o melhor critério, que melhor atende exatamente a essa regra do parágrafo único do artigo 953. Veja a seguir: execução extrajudicial da dívida hipotecária é debatida no Supremo Tribunal Federal. É no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Em 2011 foi inesquecível para milhões de brasileiros. Para os que mudaram para uma casa nova, para os que começaram seu negócio e os que viram sua empresa crescer. A vida dos brasileiros continua melhorando. Em casa, no trabalho, no dia a dia. Comemore tudo isso. Vive intensamente cada minuto de 2012.
E conte com a Caixa em todos eles. A execução extrajudicial da dívida hipotecária é um tema que já começou a ser debatido no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe agora uma reportagem sobre o assunto. A execução extrajudicial da dívida hipotecária está prevista no Decreto 7066, ou seja, as instituições financeiras podem, sem a intervenção da Justiça, cobrar a dívida de um imóvel financiado por elas, caso as prestações não sejam pagas. Os procedimentos são exatamente os mesmos. Os avisos são enviados da mesma maneira, com o mesmo formato, com a mesma periodicidade. Então, somente após caracterizada a inadimplência e a instituição financeira optando pela execução, né, é que ela vai decidir se o fará pela judicial ou extrajudicial. Então, nesse momento, entendo ela optado pela execução extrajudicial, ela vai montar um dossiê igualzinho mandaria para a Justiça. A única diferença é que, ao invés de fazer uma petição ao juiz, ela vai fazer um encaminhamento ao agente fiduciário, né, que é a instituição legalmente autorizada a fazer a execução extrajudicial. O agente fiduciário tem, por lei, a obrigação de conferir a documentação, verificar se todos os procedimentos de cobrança foram corretamente adotados. Se não, ele é obrigado a devolver para o agente financeiro, refazer o procedimento de cobrança. Entendo ele constatado que os procedimentos de cobrança estão corretos, antes de tomar a iniciativa da execução, ele ainda vai mandar uma notificação extrajudicial pessoal ao devedor, tá? Informando a ele, né, que o agente financeiro está requerendo a execução extrajudicial da dívida e informando a ele qual o valor que está sendo considerado em atraso, né, e dando a ele normalmente um prazo de mais 15 dias para que ele regularize esse débito, tá? E somente após esse prazo, e não tendo o mutuário regularizado o débito, é que o agente fiduciário vai dar início ao processo de execução extrajudicial, tá? A execução extrajudicial acaba aliviando o judiciário brasileiro, já bastante congestionado por causa do número de processos em todas as instâncias. Mas nem sempre a situação se desenrola fora dos tribunais. Muitos mutuários, ou seja, quem compra imóveis financiados, recorrem à Justiça para questionar exatamente a legalidade do procedimento. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão e a jurisprudência pacífica é de que o decreto é constitucional, porque nada impede que o mutuário, a qualquer momento, procure o Poder Judiciário, se ele julgar que é necessário. Ele pode recorrer à Justiça, tá? E pleitear em juízo, né, a discussão daqueles pontos em controvérsia. Então não há que se falar em qualquer cerceamento, né, do direito de defesa do devedor pelo fato da execução se dar pelo meio extrajudicial, tá? Eu diria que até ao contrário, ou seja, a execução extrajudicial ela é um fator importante na defesa daquelas pessoas que realmente têm um bom direito, ou seja, aqueles que de fato estejam sendo lesados. Por quê? No momento em que você tem um procedimento que desafoga o Poder Judiciário, né, de um volume maior de ações, né, permite que o juiz possa se ater com mais precisão àqueles processos que de fato existe o risco de uma ofensa ao direito do devedor. Então, ou seja, a execução extrajudicial, na verdade, ela contribui para uma maior eficiência e eficácia do judiciário, tá? E não o contrário. No mês passado, a execução extrajudicial voltou ao Supremo Tribunal Federal. Desta vez, numa ação em que primeira e segunda instâncias novamente reconheceram que a Caixa cumpriu corretamente o decreto sem violar a Constituição. A Corte Suprema está analisando o caso. Medidas voltadas para a transparência da relação entre credor e devedor, eliminação de leis e normas ambíguas ou fora da realidade, tá? Essa seria a melhor maneira de você, de fato, contribuir para que o devedor tenha seus direitos garantidos. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.